Vamos abrir o programa aqui, ó. Feliz aniversário pra Band. A Band completa hoje 57 anos. Parabéns ao seu João, né? Que começou com a Rádio Bandeirantes há 88 anos, né? E a família Saad dando sequência 13 de maio. Hoje é dia da Band. Obrigado, Band, por vocês deixarem... 58 anos. São 58 anos. Parabéns ao Grupo Bandeirantes, parabéns a todo mundo que trabalha aqui. E principalmente para as pessoas, né, que podem levar a Band a cada vez mais do seu patamar que precisa. Essa é a grande verdade. A gente sabe das dificuldades financeiras que a gente tem, a gente sabe das dificuldades financeiras que o país se encontra, e tudo é para Globo, né? Os caras lá compraram agora um iate de 1 bilhão. Tiveram 16 bilhões de lucro. Como é que nós vamos competir com os caras? Mas aqui tem gente trabalhadora, aqui a gente aprende, aqui a gente tem dedicação quase que... A verdade é o seguinte, meu irmão. Aqui o cara, quando chega de Cabo Man, ele vira a câmera do Jornal da Band. Verdade, não é? O cara chega aqui como um jovem aprendiz. Ele vira aqui vice-presidente. Porque aqui se dá oportunidade para as pessoas. Cada um que tenha a ideia, a consciência daquilo que pode. Mas aqui a Band sempre foi uma televisão que deu oportunidade para todo mundo. O pessoal começa aqui de uma maneira... Pode perguntar para todos os câmeras assim, que eles já começaram de câmera, para você ver. Aqui é uma escola de aprendizado no áudio, na iluminação, em tudo, cara. Eu virei apresentador aqui. Como é que pode a Band deixar eu virar apresentador? Se eu virei apresentador, qualquer um pode ter o seu objetivo. Mas pergunta se eu deixei de trabalhar um sábado aqui, um domingo, um feriado, uma Páscoa, um dia das mães, um dia dos pais. Então, aqueles que têm inveja de mim, aqui para vocês, ó, morde o cotovelo. Entendeu? Tá bom. E obrigado à Band pelos 58 anos, que Deus abençoe. É o seguinte, o Santos ontem fez uma partida horrível, Quesada estava lá, Souza deve ter assistido, o Veloso também. Eu vi o jogo, é quase que inacreditável. O Santos, antes do jogo, olha, vai ter uma placa para o Neymar, 100 jogos da Vila. Cara, qual o significado disso? Qual que é a visão que o Santos tem em relação a isso? O Santos está com 5 pontos, pior na história do brasileiro. 8 jogos. Desse jeito, está fadado a cair de novo para a Série B. Do jeito que está. E o time é ruim. E com o Neymar, quando voltar, eu não sei se vai piorar. Eu não sei até quando ele fica. Porque o cara que está 80 dias sem jogar, aí a grande homenagem para o Santos, olha, antes do jogo, precisando ganhar, vamos entregar uma placa para o Neymar, porque ele fez 100 jogos da Vila. Pô, coisa mais desagradável, coisa mais pequena, coisa mais sem sentido daquilo que o Santos precisa. É quase que inacreditável como vocês têm o entendimento que o Neymar ainda, ele vai... Olha, o Ancelotti não foi contratado, que por sinal, parabéns, Edinaldo. Parabéns, Edinaldo. Ué, o presidente da CBF, ele contratou o maior treinador de todos os tempos. Ele tem 4 mundiais, quem tem aqui? Nem o Corinthians e nem o Palmeiras tem o Corinthians tem 2 mundiais, o Palmeiras não tem nenhum. O Santos tem 3, o Santos Paulo tem 2. O Santos tem 2. E o Santos tem 2 e o São Paulo tem 3. Cara, ele quase tem mais mundiais que todos os clubes aqui. Qual treinador brasileiro que tem mundial aqui nesse país? Que esteja em atividade? Tite. Quem é outro? Filipão. Ele tem 4. Filipão. Ele tem 4 mundiais. Ele tem 5 Liga dos Campeões. Ele é um dos maiores treinadores, se não for o maior treinador de todos os tempos. É um Ancelotti. O que acontece? Aí, o que a imprensa brasileira faz? Os cambada de chupa-ovo, cambada de lagarto, gambada de puxa-saco, cambada de filho de uma égua. Olha, mas será que o Neymar vai jogar com o Ancelotti? Cara, esse não é o objetivo. O objetivo é outro. O objetivo é qual? O Ancelotti chegou. O Ancelotti, ele é o maior treinador de todos os tempos. Ninguém tem títulos como ele. É inacreditável. E aí, qual que é a mídia? A mídia de internet, a mídia de youtuber, de Kings League que vai pro inferno, né? De futebol de 7, de futebol de 5, né? Você que gosta de trissal, né? De swing, casa de swing, né? O Quesada. E aí, o que as pessoas estão... Olha, mas será que o Neymar vai jogar?
Ah, se for o Jorge Jesus, será que o pai do Neymar vai querer? Cara, não é muito louco isso? Quanto tempo falta para a Copa do Mundo? 1 ano e 4 meses? É 1 ano e 1 mês. Um ano e 1 mês. Nós não temos... A gente tem um treinador que aí a gente não sabe se ele tem um entendimento do futebol brasileiro, do Palmeiras. Se você, Ancelotti, ou quem quer que seja, o Falcão, o Kaká, que são amigos dele, o Ronaldo, desde quando não esteja num restaurante, porque o Ronaldo tá tudo bem, deixa que eu desço a escada. Queria ser presidente da CBF. Pra cima de mim, pô, com o André Sanches, que tendo aí o apoio do Ricardo Teixeira. O Marco Paulo Del Nero contratou quem de treinador? Que foi banido do futebol. Tite? Não foi? Foi. O que o Tite deixou de legado, que vocês acham, vocês três? Nada. Qual o legado que ele deixou? De goleiro, de defesa, de meio campo, de volante, de lateral esquerdo, de atacante? Nem a zona 14. Nem a zona 14. Por sinal, nem zona ele foi na vida. Tite nunca foi na zona, por isso que ele está com depressão. Aí pra zona, Tite. Quem sabe não melhora, né? Não legado nenhum. Vamos lá, qual pra você? Então vamos lá. Nenhum. Aí veio, aí contratou o Dorival Júnior agora. Qual o legado que ele deixou? Assim, um legadinho, vai. Nenhum. Que deveria ser o Hendrick, o Rodrigo, Não o tem. Pedro. Tem Estava nada. machucado. Tava mas machucado, não convocou. deixar o legado lá do jogo da Espanha, Dorival, do jogo da Inglaterra, se ele seguisse. o Dorival, assim como o... Quem que era? O Diniz? Diniz. O Dorival e o Diniz estão esperando até Então, hoje o Neymar não, ainda. eu só quero Esperando deixar o Neymar. legado, porque Neymar. é importante a gente falar isso. Não tem. Vamos lá, qual o legado que o Fernando Diniz? Ele não ganhou nem da Venezuela. A minha mãe com aquelas tetas, e eu jogando com 58, eu cruzo pra ela e falo, mãe, pega a teta e pum, é gol. Os caras perderam pra Venezuela, truta. Perderam não, empatou 2, né? Pra Empatou Venezuela. Empatou aqui e empatou lá. Empatou aqui e lá. Aí, os caras colocaram o Ramon antes. Ramon. Aí colocaram o Fernando Diniz com o Fluminense com o Seleção. Pô, que vergonha. Que vergonha, vergonhoso. Aí, o Edinaldo aí, todo mundo querendo tirar o cara, tá tudo certo. O que é a polícia, Porra, meu irmão, se tiver que tirar quem quer que seja, irmão. Bandido, ladrão, safado, tem que... Meu irmão, é cana. A verdade, eu penso até diferente do que cana. Porque os caras ficam comendo, bebendo, pá, fumando maconha, cheirando cocaína, né? Tem televisão, tem tudo. Não é verdade? É. Então, aí os polícia, acontece o que com o polícia? Ganha 2 contos, não tem farda, tem que morar escondido, tem que pegar a farda, que é o orgulho. Não pode pôr no varal. Não pode botar no varal, senão os caras matam. Não é verdade? Ganha uma miséria. Uma miséria. Uma miséria. Sou filho de polícia, pô. Sou filho de polícia. Meu pai é sargento, meu irmão. O meu tio é cabo. Pô, mas aí quem que manda? Os caras na prisão podem tudo. Não é muito louco isso? Aí você tem os últimos... Não aceita nem a comida do bar. Não aceita nem comida do Barna lá. Não. Que o Barna leva a comida pros caras. Não aceita. Meu irmão. E se não conversar com aquele amigo? Meu irmão. E mas tá nos aí, assistindo. Aí policial, tanto feminino como masculino, não tem dinheiro para botar o filho na escola. Não tem carro, não tem nada. Aí, por que eu quero dizer isso? Vamos lá. Os últimos 4 presidentes da CBF, o que aconteceu? E é só esse programa aqui na Band que fala. Mas ninguém fala, só eu. E eu banco o que eu falo. E eu não tenho medo de CBF, não tenho medo de Lula, não tenho medo de Bolsonaro, não tenho medo de youtuber, não tenho medo de vagabundo. Não tenho, irmão. Não tenho. Não tenho. Olha que loucura isso. Não tenho. Só tenho medo de Deus. Aí, vamos lá. Juninho de Coutinho, nem sei onde tá. Não é não? João Avelange, não sei onde tá. No céu não tá. Não é não? Aí você tem Ricardo Teixeira, não pode pegar o avião e ir para o Paraguai. Se for para o Uruguai, então, na Argentina, é cana. Aí Zé Maria Marim é preso na Suíça. Ninguém fala mais nada. Ninguém faz uma matéria. Ninguém se expõe em nada. Tudo. Aí você pega Marco Paulo Del Nero. Era para ser preso na Suíça, conseguiu sair pelos esgotos. E aí não foi preso, foi banido do futebol. Aí a gente tinha uma Copa do Mundo que a gente podia ganhar agora aí, na Rússia, não foi? No Catar, a última? Catar, a última. Catar. O que aconteceu? 6 meses antes da Copa, Caiu o presidente. caiu o presidente, que o Rogério Caboclo foi indiciado, acusado de assédio Sexual. assédio sexual. Não sei se deu
pano, se não deu, se saiu, entrou o Edinaldo. 25 anos da Federação Baiana de Futebol. Caiu também. Aí ele caiu, depois teve a canetada, voltou. Agora quase caiu. Aí ele consegue trazer o maior treinador de todos os tempos. Para mim, que é o Ancelotti. E aí? Aí a gente espera vocês da mídia, vocês youtuber, vocês que são de Facebook, vocês que são da mídia social, vocês esperam o Neymar. O Neymar não joga futebol há 3 anos. 3 anos. Depois da Copa do Mundo no Catar, ele fez 28 jogos. Quantos anos fazem? Seu terceiro, né? 3 anos. 3 anos. Mais de 2 anos e meio. Aí ele não joga no Santos, Campeonato Paulista. Ele vai na Federação Paulista de Futebol para receber um prêmio de gol mais bonito. O Neymar, hein? Que é um monstro, hein? Que tem 250 milhões de seguidores no Instagram, que tem a Puma, que tem um monte de patrocinador, que tem casa em Mangaratiba, casa nas... e que tem o dinheiro que tem, e que tá tudo bem, que é dele. Cara, olha que loucura. Aí a gente tem um time que você não tem centroavante. Quem é o centroavante da seleção? Fala um. Pedro. Titular. Pedro. Não, que não, Pedro não tá jogando. Que tá... Quando machucou, tá na Não, seleção. mas antes disso, qual é o centroavante? Não, era... Não tem. Não tem. era o Lateral Gabriel esquerdo, Jesus. quem é? Não tem. Sabe o lateral esquerdo que merecia uma chance da seleção? E ninguém da imprensa fala, o Juninho Capixaba, que joga no Bragantino. Esse moleque tá jogando bem no Bragantino, ele tava jogando bem no Bahia, mas ninguém fala dele. Mas quem que os caras convocam? Quer apostar com o Alexandre, vai, do Flamengo? Vocês já viram o jogo do Alexandre do Flamengo? Cara, é muito louco, não é? Então vamos lá, qual que é o lateral direito da seleção? Titular. Não tem. Flamengo também. Zagueiro. Marquinho, que ele, com 200 anos ele vai ser também zagueiro da seleção, porque parece que só tem o Marquinho. Quem é o quarto zagueiro? Gabriel Magalhães. Tá, que tá lá. Mas Machucado. também, Eu sei que é mas também não é o ex-Corinthians, titular absoluto. O Kit Kat que eu discutei aqui, é ex-Corinthians, mas faz tempo que é ex-Corinthians, nem jogou no titular. Sabe por que ele não jogou? Kit Kat, sabe por que o Marquinhos não jogou? Porque o Tite falou que ele era pequenininho, que ele não servia. E aí o Corinthians, para vocês saberem, para você também, Kit Kat, o Corinthians emprestou ele para Roma, lembra disso? Mas ninguém lembra, né? Quem que emprestou ele para Roma? Andrés, né? Sabe por quanto? 5 milhões de euros. Depois de 6 meses, ele foi vendido por 33 milhões de euros. Sabe quanto que o Corinthians ganhou? Só 5% da valorização do... Isso aí, tem alguma montanha, tem alguma coisa errada aí, né? Se eu ficasse com 50% dos passes dele, eu teria 12 milhões de euros. 16, vai. 16 milhões de euros. Só que eu não tive. Mas ninguém lembra do Marquinhos, né? Quem é o lateral esquerdo da seleção? Difícil, hein? Os laterais... Não, tudo bem, mas é o Arana, mas ele não é. Entendeu? Cuidado que vocês estão conversando aí. Também não é o Wendel. E eu escuto também tudo não é... aí. O bombeiro aqui que foi? Tá pegando fogo aí na Band, no dia aniversário da Band? Não, peraí. E aí, o que o bombeiro veio fazer aqui? Tá pegando fogo aí? O que foi que o bombeiro veio? O que ele veio falar aqui? Ele veio falar que parece que tem um cara aqui fora que é neto do Pelé e ele tá perguntando se pode entrar. Ah, mas se é neto do Pelé, deixa entrar, irmão. Se é neto Sangue azul. Pelé, deixa o menino Pelé, sangue entrar aí. azul. Pode deixar o moleque entrar aí. Se é neto do Pelé, tá, pega a certidão de nascimento e deixa entrar aí. Porque nós tem polícia hoje aqui. Vamos lá, quem é o volante? Número 1. O Gerson tá nessa aí. Não, mas o que eu quero dizer é que tá jogando, que tem sequência nesses últimos anos. Bruno Guimarães. É o Bruno Guimarães. Bruno e Gerson. Que é bom jogador. Bruno e Gerson. Aí, não, mas que tá jogando, é só o Bruno. O Gerson não é. O Gerson não tá. Ele tá sendo convocado, mas quantos jogos o Gerson fez? 5 em seleção que teve sequência? Teve sequência. Não teve. Com o Dorival foram No meio 2 campo, jogos. só o Bruno Guimarães. Só o Bruno. Aí, você pega o primeiro meio. Aí hoje é o Rafinha. Rafinha, jogando muito. Hoje é o Rafinha. Que vai brigar para ser o melhor jogador. Vamos lá, fala mais um. Meia. O outro, é. Meia. É. Paquetá. foi o mais utilizado. Das Ilhas Paquetá, que tá tendo depressão porque tomou um cartão amarelo. Não, você tem que ter depressão pelos 4 cartões que você tomou. Não por esse que você tomou agora. Não tô certo ou não? Tá. Por esse que você tomou agora faz parte do jogo. Os 4 cartões que você tomou e que está sendo investigado e já acabou a investigação, ou você vai ser banido do futebol, ou você vai ser liberado. E aí a justiça que tem que saber. Certo? Vamos lá. O que o Paquetá fez à seleção brasileira nos últimos 5 anos?
Nada. Nada, mas ele tem a dancinha do Paquetá, as Ilhas Paquetá, e aí não sei o quê, ele é gostoso, ele é bonito, e não sei o quê, né? Porque os branquinhos sempre que manda. Vamos lá, quem é o centroavante da seleção? Quem é o outro meia? Quem é o reserva de goleiro da seleção? Ederson. Virou reserva. Muito mais porque o que ele deixou de fazer. Porque para você ele é o titular, não é? Seria. Há um tempo atrás. Hoje já não. Tempo atrás, tá? Hoje é o Hugo, irmão. Hoje é o John. E o goleiro do Palmeiras, que deveria ser o Everton. O Everton. Os três, o Hugo, John e o Everton. Não o Alisson, que já disputou 2, vai para a terceira. É vergonhosa a seleção. Mas aí você contrata o treinador. Monstro, que é maior que todos os jogadores. É maior que o Neymar, é maior que qualquer jogador, é maior que o presidente. Não é maior que a CBF por causa do... Mas o Ancelotti vai ganhar 5 milhões. Você acha que os caras vão mandar nele ou ele vai entrar no sistema? Eu acho que essa é a esperança. Um treinador com esse tamanho que chega, boa tarde a todos, sem dúvida que é um treinador que não vai aceitar ingerência no seu trabalho. Não vai aceitar nenhum tipo de interferência. Porque o que a gente observa até aqui, com os treinadores que passaram, Dorival, Diniz, Tite, e o Tite nisso aí foi uma grande decepção, é que a gente percebe que foi tudo do mesmo jeito que sempre foi. Sabe qual foi a minha decepção com o Tite? Por isso que eu tomei um processo dele, e eu não tenho medo de tomar processo de ninguém. Quando ele beija o Marco Antônio um mês antes, não foi, Quesada? Marco Polo. Ele assina o manifesto para tirar o Marco Polo de Onero. Exato. Aí ele fica 6 anos da seleção. Vamos colocar que ele tenha ganho 2 milhões por mês da seleção, vai. 6 anos, quanto que dá? 72 meses. Quanto que dá em dinheiro? 144. 144 milhões. Qual o legado que esse cara deixou? Qual o legado que ele deixou de... Nenhum legado. Nenhum legado. Então, com o Ancelotti, eu estava sem esperança. Eu acho que a esperança é a maior gratidão que ele tem na vida. Esperança dos filhos. Eu acho que a minha esperança é essa também. A minha esperança... Eu não E tinha, ele Veloso. tem autonomia para dirigir a seleção brasileira. A esperança minha é que esse cara, que conhece o futebol europeu, e que isso o Sérgio falou um dia. O Sérgio, nosso querido Sérgio. Peixe. Porque você ficou 4 horas... Não, eu não. Você ficou 4 horas... Eu não. Conversando com uma mina no armário. Foi ele ou você que ficou? Ah, ele. Ele ficou 4 horas. Deu distensão. Deu ligamento cruzado. Deu. E você só na resenha. Ficou com a perna inchada. Você com a perna... É mentira. É mentira nada. É, O não é Sérgio bem falou, assim. será que não é mais importante você ter um treinador que conheça o futebol europeu? Porque eles não vão convocar o jogador brasileiro. A seleção nunca foi brasileira, né? Nunca foi brasileiro. Nos últimos Não é verdade? Nos últimos anos aí... Então ele é a grande esperança. Parabéns ao Edinaldo. Parabéns ao presidente da CBF. Quem que tinha panca de contratar um Ancelotti que a maioria da imprensa, a não ser o Bruno Vicari e o André Rizek. Um da ESPN Parabéns. e o outro do André... falar. Da, Parabéns ao presidente por ter contratado, né, o Ancelotti, mas que pode ter dado um tiro no pé, né? Porque a gente sabe que até aqui, a gente não pode provar, mas a gente percebe que até aqui as convocações eram meio mais do mesmo, era sempre aqueles jogadores carta marcada. E eu duvido que o Ancelotti não vai ter autonomia para convocar não, quem você não ele tenha quiser. dúvida disso. E essa é a minha esperança, Souza. A minha esperança, eu sou meio pessimista nesse ponto, porque o problema todo não é ele, é quem está do lado dele, entendeu? Esse é o problema. Como ele não conhece o futebol brasileiro, ele conhece Não, o mas futebol... ele conhece, desculpa, gente. Hoje a globalização, em termos de... A verdade, ele já treinou mais de 40, ele é amigo do Falcão, ele é amigo do... Ele é um treinador super importante, é o maior treinador da história, ele é do Milan, ele conhece o futebol brasileiro. Hoje, o pessoal conhece, hoje o futebol brasileiro passa em todas as mídias em relação ao mundo, ele pode não ter o conhecimento que a gente tenha. Por exemplo, acho que nós, brasileiros, a gente conhece muito mais o futebol internacional depois dos anos 2000 do que antes. A gente conhece todo mundo. A molecada conhece. Se você pegar nas escolas, eles não estão com a camisa do Santos. Eles não estão com a camisa do Flamengo. Nem do Corinthians, nem do São Paulo. Eles estão com a camisa do Barcelona, Real. do Real Madrid, do Liverpool. Só que nós conhecemos o futebol internacional. Talvez ele não tenha esse conhecimento, mas ele conhece o futebol brasileiro. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera é que ele convoque os jogadores brasileiros que estão em ascensão. Quem que você convocaria hoje? Por exemplo, o Ancelotti.
Quem que você convocaria hoje do futebol brasileiro? Estevão, Estevão. o lateral Não, eu direito. vou fazer a pergunta diferente. Não, deixa eu fazer uma pergunta diferente. Quem seria titular do futebol brasileiro hoje? Estevão e Pedro. Wesley também, lateral direito. Ó, pra mim, o Everton, o Hugo ou o John, pra botar de titular, certo? Lateral direito, o Wesley, do Flamengo. Aí eu colocaria Gerson de titular, Pedro de titular Gerson também. e Estevão de titular. Eu teria 5 jogadores brasileiros de titular. Eu, Neto, José Ferreira Neto, comentarista do Grupo Bandeirantes. Eu levaria o Léo Ortiz também. Bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Cara, o que a gente quer é que ele convoque também. Olhe pro futebol brasileiro. Porque tem jogadores aqui que estão jogando Mas se melhor do você que disse jogador... que ele não conhece, ele não vai levar, senhor. É isso. O problema, eu falei. Eu acho que ele vai passar a olhar a partir de agora. Porque eu não acredito que o Ancelotti assistiu o futebol brasileiro. Não, mas eu acho que não acredito que ele assistiu o Campeonato Mas eu Brasileiro. acho que do tempo que ele já foi contratado, ele já tem esse... e não precisa assistir. Agora ele vai começar. Eu vou fazer uma... Vocês sabem disso, vai. Ô, gente, não precisa assistir o futebol brasileiro, cara. E se ele assistiu o Palmeiras, o Flamengo, já tá bom. Já tá bom. Ele não precisa assistir o Corinthians e o Santos domingo. Porque não tem ninguém, a não ser o Hugo. Corinthians e Mirassol. Corinthians, sabe? Não, e o Yuri talvez em outro momento. Mas, cara, quem que ele precisa assistir? É o Palmeiras e o Flamengo, irmão. Santos não tem nenhum. Corinthians é só o Hugo. Vamos lá, Botafogo tem quem? O John. O John, goleiro. Vamos lá, o São Paulo tem quem? Ninguém. Ninguém. O Fluminense tem quem? Ninguém. O Atlético, o Hulk. Pra mim, não sei pra vocês. Vamos lá. Do Grêmio, ninguém. Do Bahia, ninguém. Do Inter de Porto Alegre, o Vitão, zagueiro, o melhor zagueiro de todos os tempos. Alan Patrick. Melhor que Figueroa. O Beckenbauer do futebol mundial, o Vitão aí. Quem mais? Então ele não precisa assistir o futebol brasileiro. Ele não tem que conhecer o Mirassol. Desculpa, ele não tem que conhecer o Guarani. Não tem que conhecer a Ponte Preta. Não tem. Ele tem que conhecer só 2 times. E o terceiro time, talvez, meio que, sei, qualquer um dos outros. O problema é quem ele vai buscar informação, entendeu? Não precisa buscar informação. Se ele assistir o jogo, ele vê com os olhos dele. Mas não tem informação. Ele tem uma convocação para fazer agora. Tá. Agora já. Essa é a questão. Pô, se você fosse o treinador agora, você faria o quê? Você que tá aí. Ele ligou. Quem? Ele ligou pro Neymar e pro Casimiro. Eu ligaria pro Abel e pro Felipe. Não, ó, se ele já ligou pro Neymar e o Casimiro, ele já vai... Nós estamos ferrados, para não Ligou ter pros outra dois. partida. Eu ligaria pro Abel e pro Pô, liga Felipe. pro Abel, liga pro Felipe Luiz. Exato. Sabe? Conversa com o Tite. Filipão. Conversa com o Filipão, conversa com o Falcão, conversa com o Kaká. Já começou errado. Porque o Neymar falou que o Santos ia ficar entre os 3 primeiros. Não dá, né? Vocês acreditaram no Neymar? Pô, você acha que o Neymar vai ser Pelé? Mas tá Você fica comparando o Neymar com o Pelé. Ô, meu irmão, não tem ninguém igual o Pelé. Não é porque o neto dele tá aqui, não.